Pra quem não faz a menor ideia do que é diversificar, o que é ter uma ação... Porque eu já tentei explicar pro Caio, eu não consegui explicar direito que porra era aquela. Uma ação é um pedaço de uma empresa que você negocia na Bolsa de Valores. Então, quando as empresas começam a ficar grandes e elas querem captar dinheiro, elas vão para a Bolsa de Valores. Então, elas emitem ações ali e você pode ser sócio delas. Cada ação é um teco de uma empresa que você tem. Então, se você tem ações da Klabin, você tem direito a uma parcela dos lucros da Klabin. E são os dividendos? Que são os dividendos ou juros sobre capital próprio. Tá. Só que tem algumas empresas que não distribuem esses lucros. São empresas que reinvestem nelas mesmas. Mas aí, normalmente, você vai ter um ganho em termos de cotação. Então, tem duas formas de você ganhar dinheiro no mercado de ações. Um é com a valorização dessas ações, que são tecos de empresas. Porque quando as empresas estão indo bem, o mercado interpreta normalmente de uma forma boa. Então, cada fração daquela empresa vai valer mais. Ou, quando uma empresa já está num setor consolidado, ela fala, eu vou remunerar os meus sócios. E quem são os sócios? São os acionistas, são os detentores daquele teco de ação. E o mais legal do mercado financeiro, falando do mercado acionário aqui, é que a minha ação é a mesma do dono da empresa. Então não tem como eu ser remunerado de forma diferente dele. Eu comprei uma parcela do negócio dele também. Então, se eu tenho uma ação e o dono do Itaú tem 10 mil ações, na hora de distribuir o dividendos, ele vai ganhar 10 vezes mais que eu. Uhum. Entendeu? Não tem essa diferenciação. Assim. O que eu não entendo é o que de fato é eu ser sócio de alguma empresa. Eu cliquei num botão e apareceu lá no meu computador que eu tenho 10 ações da Renner, por exemplo. Tá. O que de fato é isso? Eu só sou sócio, só isso. Você é dono de uma parte da empresa. É isso, cara. Esse conceito é muito estranho de entender. Tem que tentar pensar como um empresário, velho. Você não é o fundador, mas você tá junto no business com o cara, velho. Essa... Com silêncio. Tem algum barulho de grilo? Eu tô pensando... É que assim, vamos voltar alguns passos aqui. As empresas, elas têm duas formas de financiar. Isso que eu ia puxar. Vai lá. É mais ou menos assim. Você tem uma empresa, sei lá, eu tenho a Inside, uma casa de análise. Aí suponhamos que a gente precisa de dinheiro para fazer um projeto para contratar, sei lá, um marketing do Primo Rico. Queremos ter o Primo Rico como influencer. Suponhamos que a gente não tenha dinheiro para contratar ele. Tem duas formas de você se financiar. Ou você vai no banco e pede um empréstimo, ou você vai numa bolsa de valores, por exemplo, e fala, quem quer ser sócio da Inside? Aí o Petri vai querer ser sócio da Inside e outro bêbado, como é que você chama mesmo? O Caio também, que tá bêbado, fala, eu tô nessa também. E aí eu emito duas ações para vocês e vocês transferem o dinheiro para mim. E uma parte das ações que eu tenho vai para vocês. Então vocês entram no capital social da minha empresa, vocês entram como sócios, porque vocês investiram na minha empresa e vocês precisaram, vocês me deram aquela grana. Então, qual que é a vantagem? A vantagem é que eu não pago juros para você, porque você não é um banco. Se você quiser entrar como sócio, se sentar no pepino, você senta junto. Por outro lado, se a gente contratar, por exemplo, o Primo Rico e a Inside bombar, multiplicar por 5, por 6, você vai ser meu sócio. Então eu vou ter que distribuir uma parte desse ganho com você. Porque a gente fracionou em mais vezes a minha companhia, entendeu? A minha empresa. Então, a grande beleza da Bolsa é essa. Ela permite com que as empresas se financiem sem pagar juros. Só que, ao mesmo tempo, ela divide a pizza em muito mais gente. Mas depois dessa primeira emissão, é simples troca de ações, porque a empresa não ganha mais nada, né? Depois ela pode fazer follow-ons, né? Que são emissões de novas ações, para captar mais dinheiro. Mas aquela ação que a gente fica comprando ali no home broker... Você nunca sabe se é da primeira leva, do IPO, ou da segunda, ou da terceira. Você só sabe em quantas frações está dividida. Então, no caso do exemplo da Insight, por exemplo, aí deu certo, o bagulho deu certo... Eu virei sócio e com o dinheiro que tu pegou, ela bombou pra caralho e ganhou mais dinheiro. As pessoas, psicologicamente falando, elas entendem que aquela empresa vale mais. Sim. E aí eu vou dizer, eu só vendo aqui por tanto. É basicamente esse o jogo. Sim. Eu comprei por 40, eu só vendo por 60, porque a empresa tá bem aqui, ó. A ação é a menor fração de capital de uma empresa. Sim. Então você pega uma empresa que vale 10 bilhões, se você tem 1 bilhão de ações emitidas, se você decidiu se dividir em 1 bilhão de vezes, cada parte dela deve valer R$10.
Sempre que você faz uma analogia com uma pizza, assim, você consegue entender melhor. Então, Mas depois que eu tenho a ação e a... É que o que eu não entendo é por que a ação aumenta o valor. E é uma questão muito... e é outra parada. Porque o que eu imagino, eu comprei a ação da Inside, nesse exemplo que a gente tá dando. E aí deu certo, a empresa deu certo. O que faz a minha ação valer mais agora, era R$10, agora ela vale 20, é porque as outras pessoas querem também ser sócio. É isso. Exatamente isso. O mercado, ele fica cada vez mais eficiente. Quanto mais trocas você tem de ações de mão, mais eficiente ele fica do ponto de vista que uma empresa que tem maior demanda por ações, mais gente querendo aquela coisa, faz com que o preço suba. E mais gente não querendo aquela coisa, ou seja, vendendo aquela coisa, faz com que o preço caia. É basicamente isso, é a lei da oferta e da demanda. Então, suponhamos, a gente faz esse marketing com Primo Rico, por exemplo. A Inside bomba, o faturamento, sei lá, duplica, triplica. Não é justo o faturamento triplicar, o lucro triplicar, e uma fração da minha empresa valer a mesma coisa. O mercado é relativamente inteligente, ele vai ver esse número, vai falar, isso aqui tem que valer 3 vezes mais, teoricamente. Mais pessoas comprando vão fazendo com que o preço suba. Por outro lado, se a gente gasta R$1 milhão com o Primo Rico e não vem nenhum cliente para a Inside, por exemplo, vão falar, a Inside torrou R$1 milhão e não deu certo. O faturamento ficou o mesmo. Então só perdeu R$1 milhão. Então ela cada parte dela não deveria valer a mesma coisa, deveria valer menos. Por quê? Porque ela torrou R$1 milhão, então cada mini fração dela deve custar menos, porque ela tem menos dinheiro em caixa. Se ela tinha 1 milhão em caixa, agora ela tem 0. Se ela tinha 2 milhões, hoje ela tem 1 milhão. Então, tem a ver. Uma coisa é o fundamento, que é o que a empresa é, o quanto que ela vale. Outra coisa é o tanto que os agentes acham que ela deveria valer. Que são os seres humanos ali comprando e vendendo. Uma coisa é o que determina o valor intrínseco, né? O quanto que deveria valer aquela empresa, que é isso que os nossos analistas ficam calculando o dia inteiro. Então a gente tem um time lá com 10 analistas na Inside. Eles ficam estudando quanto que as empresas deveriam valer e dividem pelo número de ações que a empresa tem. E se chega num preço da ação justo. Por outro lado, a gente compara o preço da ação justo, que é o tanto que os nossos analistas calcularam que deveria valer, com o preço atual. Então, se o preço atual está abaixo do quanto que eles deveriam valer, a gente emite uma recomendação de compra. Se a empresa está negociando acima do quanto cada fração dessa deveria valer, é uma recomendação de venda. Para eu entender, então, existe um valor real que tu consegue analisar vendo os números de uma empresa. E tu consegue mais ou menos ver, essa empresa devia estar valendo R$20. Exatamente. Mas está valendo 13. Por que ela está valendo 13? Porque as pessoas não estudaram? Porque as pessoas estão movidas por alguma emoção? Exato. Pode ser várias coisas. Então, a gente viu, eu acho que o coronavírus foi um bom exemplo disso. A gente viu várias empresas que não seriam impactadas pelo coronavírus caindo 50% de preço. Não faz sentido nenhum. Setores que não foram afetados assim diretamente, caindo 50% de preço. Então, você pega uma empresa que tem 100 anos, sei lá, Klabin, por exemplo, que faz papel e celulose. Uma empresa de 100 anos, em 2 dias cai 50%. Por causa de uma pandemia, que as pessoas vão continuar comprando papel, as pessoas vão estar em casa pedindo uma pizza, porque não vão poder ir na pizzaria, aquela embalagem a Klabin faz também. As pessoas vão comprar no delivery aquela papel de sacola lá, a Klabin faz também. Então, tem algumas distorções entre fundamento e preço, que é onde você consegue fazer os melhores negócios. Assim. Normalmente, é no desespero dos outros que você consegue fazer os melhores negócios. A Covid foi uma... Obviamente não falando sobre... Obviamente pessoas morreram, isso é triste pra caralho, mas analisando de uma forma de fora, assim, foi um bom momento pra analisar como que o psicológico das pessoas funciona. Sim, cara, e eu acho que o investidor brasileiro deu um puta show na crise, velho. Mérito dos influenciadores bons, que não eu. Em que sentido? Porque o que acontecia? Normalmente quando vinha uma crise, o número de investidores diminuía. Então, no governo da Dilma, por exemplo, você saiu de mais de, sei lá, tinha 800 mil, eu não vou saber o número de cabeça, mas tinha alguma coisa do tipo 800 mil investidores no começo do governo dela, no final tinha 500 mil investidores. Então a bolsa foi caindo e foi diminuindo o número de investidores. Nessa crise,
6 circuit breakers, né, que foram aquelas pauladas para baixo na bolsa, o número de investidores aumentou, porque tem maior educação financeira. Então, eu acredito que o investidor, ele tá com um mindset, óbvio que tem gente que ainda continua fazendo maluquice, mas o investidor afegão médio, ele tá conseguindo sair muito bem assim na crise. Acho que ele tá com o mindset certo, velho. Mas aumentou o número de investidores e ao mesmo tempo quase tudo caiu pra caralho, né? Não existe... Qual é a relação aí? Não existe, mas existe a ideia de que o cara viu o preço caindo e comprou mais, né? Entrou mais gente, trouxe mais gente. Porque normalmente uma correlação positiva entre uma coisa e outra. Ou seja, quando um caía, o outro caía. Então, quando a bolsa caía, o número de investidores caía. Não, a pessoa se assustava e saía fora. E nesse caso, quando a bolsa caiu, aumentou-se o número de investidores. Ou seja, o cara entendeu que aquilo que ele está comprando nada mais é do que um pedaço de uma empresa que tá com desconto. Uhum. O cara entendeu que uma empresa, comprar uma participação numa empresa, é tipo você comprar um tênis, cara. Você quer comprar um All-Star, sei lá, custa R$300. Do nada você vai lá e vê um por R$100, você quer comprar mais All-Stars. Você pode comprar 3 com R$300. Tu não vai desistir de Tu não vai comprar. desistir. E a grande vantagem é que o All-Star, tudo bem, você pode usar, ele tem alguma função para você. Mas uma empresa, ela se reinventa. Então, mesmo que ela caia 2/3 do preço, ela pode se reinventar e voltar a valer o que valia. E você conseguiu fazer umas putas de umas barganhas, saca? Eu fui um dos caras que entrou no mercado de ações na pandemia, quando caiu tudo. Caralho. Quando as empresas estavam lá. Eu lembro que eu comprei a Randon por R$5, eu acho. E agora Caralho, tá quase 16. dobrou, triplicou. Não, tá incrível. E eu lembro que eu era cagão também, né? Com o negócio de mercado de ações. Eu ficava olhando de fora, não entendia direito o que eu faço com essa porra. Eu compro ou não compro? Ficava morrendo de medo, via os números lá e eu analisava o gráfico da empresa e via, se caiu aqui, será que se eu botar o dinheiro vai cair? Eu ficava nessa noia de curto prazo, né? Gráfica, E aí eu lembro que eu tava vendo um vídeo teu e tu abriu o site da Randon, que é uma empresa de transporte, né? De encomendas, não sei. Ela faz basicamente carroceria, né? De caminhão, essas coisas. Sempre que tu passa na estrada tem ali Randon. Faz basicamente carroceria. E aí eu lembro que tu abriu o site da Randon e tu mostrou quantos anos de empresa tinha. E tu mostrou tudo porque aquela empresa já tinha passado, que era gripe espanhola, que era crise do não sei o que, recessão. Aí tu falou, tu acha que é só mais um problema que a humanidade está passando? E se essa empresa ela sobreviveu a, sei lá, 10 catástrofes, sim, essa é só mais uma. Aí quando tu falou isso, eu abri o home broker. Falou catástrofe, você fica toda animadinha, né? Você é um safado. Eu fui lá e comprei, acho que 100 ações da Randon por R$5, e esqueci, deixei lá. E depois o mercado começou a voltar e acho que agora deve estar uns 15, R$16. Chegou a quase o preço justo, né? Mas eu lembro que eu tomei coragem quando tu falou, a humanidade já passou por um monte de coisas e tá tudo rolando ainda. Não vai chegar a zero, não vai sumir tudo. Não. Cara, porque se chegar a zero, você vende tua mãe e compra. Você tem uma empresa, aí uma ação que custa 10, do nada tá valendo 1 centavo, você vende tudo que você tem e você compra. Você sabe que o tanto que aquela empresa vale, você tá vendo lá a empresa. Uma empresa, se der tudo errado, tem que lembrar que ela pode vender tudo que ela tem lá. Galpão, maquinário, computador, mesa, cadeira, tudo. Então, muitas vezes o mercado fica numa irracionalidade tão grande que o tanto que ela vale em bolsa é menor do que o valor patrimonial dela. Ou seja, se ela somar tudo que ela tem de patrimônio e falar, foda-se, encerrou a operação, vou vender essa porra toda, às vezes negocia abaixo. Então, tem alguns momentos de pânico, cara, que você consegue fazer uns negócios muito bons. Por isso que eu acredito que na crise, o investidor só tem uma função: não tomar um pé na bunda, não perder a fonte de renda dele. Porque se ele conseguir fazer bons aportes, né, bons investimentos, no momento em que todo mundo tá falando que a bolsa já era, em que fudeu a porra toda, é quando você vai conseguir fazer os melhores negócios assim disparado. Tu conseguiu ter essa visão? Alguma vez o pânico bate em ti? Por exemplo, quando deu o Covid, estourou lá e tu viu a bolsa toda caindo. Em algum lugar do teu ser tu sentiu um pânico? Não, porque eu olho pouco para a bolsa. Eu olho pouco para a cotação. Eu olho muito mais para a empresa. Na verdade, a Inside, que é a minha casa de análise, ela só chama Inside porque a gente queria que os nossos assinantes se sentissem dentro da empresa, como se eles fossem os fundadores da empresa. Então você pega Randon, deve ter
mais de 100 anos, alguma coisa assim. Klabin, mais de 100 anos. Banco do Brasil. Mano, o Banco do Brasil foi fundado em 1808. Você acha que o Banco do Brasil fala, vai vir uma crise e fecha todas as agências, caralho? Tá maluco? Para de emprestar dinheiro? Então as empresas, elas conseguem se adaptar aos ciclos. E você, enquanto investidor, você tem que ser participar também durante a desgraceira. Ninguém consegue sair antes da desgraceira e voltar depois que tiver 1000 maravilhas. Porque aí já vai estar muito mais caro. Então o mercado, ele cada vez mais precifica corretamente os ativos. Saca? Então, significa que você não vai conseguir fazer barganhas nunca? Não. Você vai conseguir fazer barganhas no coronavírus, por exemplo. Então, eu acho que o ápice foi ali em abril, maio. Cara, eu não ia nem lançar curso. Eu tava planejado para lançar curso em junho. Eu falei, foda-se, vamos antecipar esse curso para acho que foi maio ou abril do ano passado. Abre o gráfico da Ibovespa. E deu uma puta de uma porrada de aporte ali, porque eu sabia que a bolsa estava muito barata. Foi quando bateu 60, 70 mil pontos ali. Todo dia era uma notícia diferente, né? E tinha um pânico. Eu lembro que tinha gente que achava que ia quebrar tudo e que ia perder todas as ações e que o mercado ia quebrar e não ia existir mais ações. Essa era uma noção, tanto que muita gente saiu fora e vendeu. Puta que pariu, eu fico um pouco... Bota no máximo ali, no max. Aí. Tem uma queda gigante ali, ó, tá vendo? Tem, ali foi o Corona. Um pouco mais, aí. Foi ali em março, abril, foi quando eu fiz uma venda de curso que não tinha nada a ver com minha programação, porque eu falei, preciso aportar aqui nessa porra. Não faz sentido cair de 120 mil pontos, sei lá quanto que tava, para 60 mil. Você falar que do dia pra noite, metade de todas as empresas da Bolsa perderam metade do valor. E o que o cara tem de maquinário, de equipamento, de gente empregada. Então, você pega empresas que na desgraceira saem até fortalecidas. Empresas do varejo, por exemplo, que eu falei, porra, fudeu, né? Todo mundo lascado em termos de grana, crise. Aí vem um auxílio emergencial, aí a Magazine Luiza faz um super app, a Via Varejo, que é basicamente Casas Bahia e Ponto Frio, faz um super app, começa a entregar as coisas em casa, começa a fazer um centro de logística para atender melhor o cliente, Mercado Livre entregando em menos de 24 horas. Então, cara, eu acho que nessa crise a única coisa que eu aprendi é que as empresas são muito mais fodas do que elas parecem ser. As pessoas tendem a atribuir o sucesso ou insucesso do investidor às empresas que eles investem. Mas, na verdade, o sucesso ou insucesso do investidor tem a ver com o comportamento do investidor. Muitas vezes, se ele... Sei lá... imagina que o cara comprou em 2019, ali, olhando o gráfico. E ele entrou em coma até hoje. Ele bateu a cabeça e só voltou hoje. Mano, ele não viu a bolsa caindo 50% e depois voltando. Ele vai achar que ele fez um puta negócio. Ele vai falar, eu comprei a 96, hoje tá 126, caralho. que mercado do caralho. Só que aí no meio, metade de trouxa infartou. Por quê? Porque não entendia o que tinha por trás do investimento. Eu usei essa técnica no início, quando eu tinha muito medo. Você bateu a cabeça? Não, eu fingia que eu tava em coma. Eu fantasiava. Tava demorando pra você dar uma dessa. Sempre que eu compro alguma coisa e eu vejo que ela cai, eu finjo que eu tô em coma e que eu não vi aquilo. Sim. Porque eu sei, de acordo com os estudos, que daqui 10, 15 anos vai estar legal, vai estar bom. E a vantagem é que, se você tiver muita empresa em carteira, você sabe que as que derem certo vão multiplicar o seu capital por algumas vezes. Se você colocar um período de tempo ali de 10 anos, sei lá, 15 anos, boas empresas vão multiplicar. E algumas empresas vão ficar obsoletas e vir a valer zero. Então, você não precisa acertar nem mais da metade das empresas que você tem em carteira. Porque para baixo, você sabe que o chão é zero. Para cima, pode multiplicar por quantas vezes quiser. É o infinito e além. Você pega, sei lá, quem investiu em Vale, em Ambev há 20, 30 anos atrás, multiplicou o capital por 40. Tá bom. Esse cara pode ter investido na Kodak também, que faliu. Tá bom. Aquela parcela que ele tinha em Kodak virou zero. Não vai a menos 200. E isso é importante falar também. O investidor de bolsa de valores, ele não tem... Se a empresa falir, ele não tem nenhuma dívida no sentido de ter que pagar
uma ação trabalhista, por exemplo. Então, os funcionários da Kodak ficaram pistola, colocaram a Kodak no pau. O investidor, ele nunca tem que pagar isso. O investidor, se der uma merda, ele é o último a receber, mas se der uma merda, ele também não tem que pagar nada. Então, do zero não passa. Você nunca vai perder mais do que aquilo que você investiu. Então se tiver umas 20 sortidas ali... Nossa, cara. E uma não vai quebrar mais de 5. A gente conversou ontem. Quantas empresas já quebraram, cara, foram a zero na Ibovespa? Pouquíssimas. É quase nada. Então... É porque esse período foi muito emocional, né? Quando bateu a Covid ali. Então muita gente teve muita emoção no jogo. Era uma situação muito nova, né? E o brasileiro também estava começando a colocar o pezinho na bolsa, cara. Mas me surpreendeu muito a evolução de número de investidores. Porque isso mostra que a educação financeira fez o cara se entender do que a gente está falando, né? Porque se a gente fala de bolsa fica um negócio meio abstrato. Se você fala de empresa, porra, eu vou sair daqui, aí eu vou no shopping, eu vou passar na frente de um McDonald's, que tem capital aberto em bolsa, passar na frente de uma loja Renner, que tem capital em bolsa. Então, quando você começa a visualizar as empresas que você investe no mundo real, você fica muito mais tranquilo. Você fala, foda-se a bolsa. Porque foda-se o que a cotação, né, que é o preço, é o que os outros acham do que você tem. Então, por exemplo, eu sou dono da Inside. Eu acho que a Inside, suponhamos, valha 50 milhões. Se alguém me passar na minha porta e falar, eu acho que vale 10, eu vou te comprar por 10. Porra, se ele não for o Don Corleone, eu não vou vender pra ele, caralho. Se o cara não apontar uma arma na minha cara, não vou vender, eu acho que vale 50. Então, quando você tá muito seguro de qual empresa que você é sócio, que você consegue visualizar isso no mundo real, é onde você para de olhar esses ruídos, essas distrações, de ficar olhando home broker a todo momento. Home broker é uma ferramenta para você abrir e executar uma ordem de compra ou de venda. Não é um negócio para você ficar acompanhando. Porque senão você sempre vai ficar no teu subconsciente com o viés do que tá caindo tá ficando pior e o que tá subindo tá ficando melhor. Quando na verdade é o contrário. Muitas coisas que estão caindo estão ficando mais baratas, porque o fundamento está estável e o preço está caindo. E muita coisa que está subindo está ficando mais cara, porque o fundamento da empresa está caindo, mas o preço está subindo. Então, são tantas variáveis que parece transformar isso num bicho de 7 cabeças, cara, mas não é. É você olhar para a economia real, identificar algumas empresas, tentar entender a opinião dos nossos analistas e, velho, taca pau nessa porra. O Brasil tem muita empresa boa. Muita gente me questiona, Pete, se você pode investir nas bolsas, qualquer bolsa do mundo hoje, cada vez mais fácil, por que você investe na bolsa brasileira? Porra, toda hora tem um retardado falando merda na política. Por que você tá muito exposto à bolsa brasileira? E eu falo, porque todas as empresas que estão na bolsa brasileira são empresas que superaram, além de toda essa merda que é você ser empresário, um governo que sempre atuou contra todos, penalizando empresas, pagando tributo pra caralho. Então, as empresas brasileiras, eu acho que elas têm um plus que é conseguir prosperar apesar do governo. Lá fora, o governo não atrapalha, aqui atrapalha. E a gente tem umas puta empresas. Então, é que aqui não é um podcast muito good vibes, mas se eu pudesse bater uma palma pra todos os empresários brasileiros, cara, eu gostaria de bater palma, porque é muito foda, velho. Tem barulho de palmas?